Eu queria agradecer o convite. Eu queria agradecer o convite e dizer que, para mim, é uma discussão importante a ser feita entre nós, militantes do Partido dos Trabalhadores, e também pessoas que, eventualmente, podem também se acercar e que nós gostaríamos que se acercasse para estabelecer essa discussão. Então, eu vou me dar o direito de levantar algumas questões que eu estou, a mim mesma, estou colocando para mim mesma, e são questões que dizem respeito à condição primeira para a gente poder transformar uma realidade, é tentar compreendê-la nos seus traços principais. Então, eu vou começar discutindo, veja você, vou chegar lá na Covid-19, mas eu vou começar pela discussão sobre o fascismo, uma rapidinha discussão sobre o fascismo. Né? A gente chama de neofascismo, chama de proto. Na verdade, né, eu concordo com teóricos que dizem o seguinte, que a atualidade da questão do fascismo é simplesmente que os fascismos, como, aliás, os outros regimes de exceção, ditadura militar e a ditadura, por exemplo, bonapartista, fenômenos limitados no tempo. Podem muito bem ressurgir atualmente, mesmo nos países da área europeia. Na medida que se assiste a uma grave crise do imperialismo, crise que atinge o seu próprio centro. Por quê? Porque na teoria marxista, o fascismo era produto de uma fase histórica do capitalismo, a fase imperialista. Portanto, o ressurgimento do fascismo continua possível, sobretudo hoje, mesmo que não se revista agora exatamente das mesmas formas históricas de que se revestiu no passado. Isso significa que nós estamos vivendo hoje a fase do capitalismo no seu momento neoliberal, ou seja, na fase última do seu desenvolvimento. Ele não é uma patologia do capitalismo, pelo contrário, o capital financeiro é a expressão máxima. E que o Estado capitalista de exceção é compatível com ele. É compatível com ele porque foi compatível com o imperialismo, com a fase imperialista do capitalismo monopolista. E, portanto, ele não é restrito à década de 20 e 40. Ele tem sustentações na realidade que nós temos de decifrar. Ele é uma possibilidade histórica, o fascismo. E ele pertence, junto com as ditaduras militares, da tipologia Estado de exceção, vis-à-vis a tipologia Estado democrático, liberal e burguês, parlamentar. Eu acredito que nós estamos aqui no Brasil enfrentando uma composição diferenciada do fascismo e da ditadura militar. Uma forma híbrida, vou antecipar, uma forma híbrida, na qual as diferentes instituições do Estado elas se subdividem e cumprem funções diferenciadas. Se a gente considerar que no fascismo, por exemplo, espanhol, você teve uma composição em que dominava a igreja e o aparato repressivo militar, se no italiano você tinha, principalmente, um setor que era o partido italiano e também o aparato repressivo, e na Alemanha
o partido e o aparato repressivo através da polícia política, você vê que, quando o fascismo está no poder, ele ganha maior nitidez. Uma das coisas que sempre fizeram distinção é que há uma diferença entre o processo de implantação do fascismo, o processo de fasticização, e quando ele já se instalou. Eu acho que, no Brasil, essas duas tradições, todas elas que tinham um componente também derivados da Guerra Fria, que é o anticomunismo, elas, de alguma forma, sempre se interinfluenciaram. Mas que, nos últimos tempos, nós tivemos algumas manifestações assim mais fortes. Por trás dessas duas manifestações, tem sempre uma questão que eu acho fundamental que nós não esqueçamos. É que o ódio, que é a base ideológica, vamos dizer assim, eu vou falar que não é o ódio de classe, que articula todo o pensamento reacionário no Brasil, toda a concepção e prática cultural, é o menosprezo, a coisificação e o ódio ao escravo, que se transforma também no menosprezo, na coisificação e no ódio aos mais pobres, aos negros, aos pretos, aos pardos, aos indígenas e aos diferentes em geral. Também, obviamente, quando se fala aos negros, a mulher negra tem um destaque especial pela conotação de mão de obra escrava e também como disponibilidade do desejo do senhor. Bom, o escravo negro, foi eternizado nessas massas majoritariamente mestiças, com escolaridade precária e excluídas da educação, condenadas ao trabalho desqualificado e semiqualificado. Eu acho que essa é a base da primeira opressão, da grande opressão, que pode ser resgatada como você resgata um ativo disponível, um ativo ideológico disponível sempre que necessário. Mas, nesses últimos tempos, a relação se dá quando a gente pensa também como é que se interagem. E aí eu vou usar uma formulação do Poulantzas, dividindo para tentar pensar as relações complexas dentro do poder. Eu estou discutindo o Estado atual, as formações atuais, desde o golpe. Bom, há papéis diferentes exercidos pelas diferentes estruturas de classe e frações de classe. A gente pode falar fração de classe hegemônica. A fração de classe hegemônica no Brasil é o setor financiarizado da burguesia, e por aí se entende o agrícola, o industrial e o de serviços. Nenhuma fração da burguesia deixa, no Brasil e no mundo, de estar financiarizada. Nenhuma. Não é de graça, por exemplo, se você olhar a JBS e o Meirelles presidia o banco da JBS, um dos maiores grupos de proteína animal que o Brasil produziu. A mesma coisa você vê em qualquer grande grupo monopolista, grande grupo oligopolista ou não, no Brasil. A parte financeira, ela é fundamental. E é ela que explica as relações internacionais entre esse segmento e a dimensão internacional, porque é um mercado financeiro único. Bom, tem uma fração que é reinante, ou seja, ela ocupa a função, basicamente, da política e da ideologia em presença. E tem
uma outra facção que ela controla e detém o aparelho de Estado. Para mim, quem detém hoje o aparelho de Estado, eu concordo com o Miola, aqui do Rio Grande do Sul, é o Partido Militar. Não há dúvida que o aparato do Estado, a parte burocrática, o aparelho administrativo do Estado, com as suas ministérios, agências estatais, tem hoje um dominante controle militar. Tem uma exceção, que é uma exceção que houve até também na ditadura militar, até menos do que é hoje o controle. Isso não significa que seja uma ditadura, não significa. É o controle exercido por esse aparato militar. O reinante, o que se chamava reinante, é basicamente essa junção Centrão e Bolsonaro. A visão do Centrão e do Bolsonaro, com influências, obviamente, da visão dominante do grupo hegemônico, que é financeiro, que é o Paulo Guedes e toda a sua representação. Bom, eu acho que o processo de fasticização no Brasil teve um encontro desses dois grupos, seja baseado na influência da direita americana, com aquela teoria que o general Sérgio Coutinho definiu como sendo o marxismo cultural, né? E que está expressa claramente no livro, surpreendentemente, de forma tão clara, no livro do ex-ministro do Exército, Vilas Boas, que é que a responsabilidade pelo racismo é do movimento negro, pela misoginia é do movimento de mulheres, obviamente pelos pobres é dos pobres. Esta visão de que também muito característica que há um novo inimigo interno, que no caso específico desses dois grupos é o PT. Foi a demonização do PT. E aí você tem a articulação de duas demonizações. De um lado, a da corrupção, que é clássica no Brasil, clássica. Teve com Getúlio, com o Jango, com o Juscelino, né? E, de outro lado, a outra demonização, que é neoliberal, que é do orçamento. Você demoniza o orçamento, porque no Brasil você tinha três camadas na questão da gestão do Estado. Você tinha a fase do desenvolvimento dos 40, lá do Estado desenvolvimentista, sobre ela tinha o Estado democrático da Constituinte de 88 e todas as suas contradições, e sobre ela você tinha o que o Fernando Henrique colocou, que é a lei de responsabilidade fiscal e as três metas: meta de inflação, meta de superávit primário, a inflação é flexível, superávit primário e câmbio. Porém, nunca se conseguiu que esses três, durante todo o tempo em que no mundo vigiu o neoliberalismo, a partir da Revolução Conservadora com a Thatcher e com Reagan, e depois da sua segunda fase com o Clinton e o Tony Blair, que desregulamentaram finalmente todo o mercado financeiro, nunca, nesse tempo todo, o Brasil foi enquadrado nesse modelo inteiramente. Ele sempre conviveu com essa diferenciação de camadas. Isso permitia que se manobrasse, que não tivesse todos os imperativos neoliberais. Sempre se permitiu. E considerando que o capitalismo
é um regime cíclico, ou seja, tem fase de expansão e de retração. Nas fases de expansão, era mais fácil que você rompesse e conseguisse caminhos que rompiam com essa contradição. Porque na fase de expansão do capitalismo não tem conflito distributivo. E na fase de crise começa a ter conflito distributivo e a margem de manobra se estreita. Então, essas duas exigências sempre combinaram juntas. E está dado aí o pano de fundo. Por exemplo, se você quiser olhar como é que funcionou isso no governo Temer, é só olhar o seguinte: quem era a fração hegemônica? A fração hegemônica no governo Temer começou a ser o capital, a fração financeira. Já estava assim, ela tomou conta novamente do processo, ela voltou a tomar conta. Teve um interregno no governo Lula e no meu, e ela volta a tomar conta. Porque ela começa a querer controlar o aparelho de Estado no aspecto econômico. E o faz através do quê? Da constitucionalização da regra de austeridade. Ela é inscrita no orçamento. É a primeira grande medida do governo Temer. Ele inscreve porque, por 20 anos, o povo sai do orçamento e a cidadania sai do direito de decisão aonde vai gastar. Isso significa qualquer mudança de governo, você mantém o controle neoliberal sobre o gasto público. Significa fundamentalmente isso. Obviamente, tem outras coisas feitas pelo Temer, como a reforma do mercado de trabalho e vamos dizer, a vulnerabilização dos sindicatos ao tirar os esquemas de financiamento. Mas eu acho que o Temer fez uma coisa que nós não temos dado muita atenção, além das privatizações, de desmontar toda a fiscalização do meio ambiente, etc., etc. É tirar o gênio da garrafa. O gênio saiu da garrafa. E isso ficou expresso na nomeação de um general para o Ministério da Defesa. Coisa, a bem da verdade, que a gente deve reconhecer que coube ao governo Fernando Henrique Cardoso num processo complexo de negociação que não vale a pena aqui entrar. Mas eu quero destacar esses dois fatos. Então, mesmo assim, naquela época do Temer, você tinha, na classe reinante, você teve o PSDB e o PMDB, o DEM e o PMDB. Sendo que o PMDB ficou com as batatas, né? Ganhou as batatas, e o PSDB ficou a ver navios. E, no aparelho de Estado, ainda você tem a composição característica anterior, é a tomada de posição do PMDB e, obviamente, do Centrão, que nunca saiu de cena, e começa a aparecer a entrada dos militares. O governo Bolsonaro, é interessante que ele é fruto de um tiro no pé que a centro-direita e a direita se deu. Ela se dá um tiro no pé quando, sintetizado perfeitamente pelo Tasso Gereissati, quando o Tasso Gereissati diz: não, nós rompemos conosco mesmos, com eles mesmos, eles PSDB. Quando? Não respeitamos a regra democrática. O Aécio pedindo recontagem e querendo a todo vapor o golpe, porque ele achava que ele herdaria. 2, porque nós, diante da crise, nos recusamos a aprovar medidas que, de outra forma, aprovaríamos. E 3, porque participamos do governo Temer, um governo de desmonte. E depois ele diz, isso foi nas vésperas da campanha de 18. Mas, de fato, o tiro no pé é dado, e a expressão do tiro no pé é o fato de os nossos tradicionais adversários terem feito, na eleição de 18, 4% apenas.
que esta morte do centro, porque quem matou o centro foi o golpe de 2016. Eu sinto muito, mas foi o golpe de 2016 que destrói a base. E por quê? Porque a criminalização da política tem como efeito colateral, apesar dela se destinar a destruir o PT, ela tem como efeito colateral. Ela não destrói o PT e tem um efeito colateral. Ela atinge profundamente também os partidos de centro e centro-direita. Bom, então, o golpe não é o impeachment. O golpe é um processo que começa primeiro, obviamente, com o impeachment, que corrói as demais instituições, que espalha a exceção pelas outras instituições, porque no golpe está comprometido o judiciário e o parlamento. E agora, depois do livro do comandante Vilas Boas, comandante do Exército, a família militar, que foi para as ruas apoiar todas as manifestações. E todo, por exemplo, a ação, né, dos grupos de direita e dos grupos ligados à direita do Exército. E vamos lembrar que uma pessoa pode até entrar desavisadamente num quartel e fazer campanha. Mas o fato que se sabe hoje é que o Bolsonaro fez campanha em 14, em 15, em 16, em 17 e em 18. Onde? Na AMAN, Academia Militar de Agulhas Negras. Ali, como é a entrada da oficialidade, para se entrar e fazer campanha, há que ter a adesão da cadeia de comando. Senão, não entra, não. Se sabe hoje que isso ocorreu. E eu acho que aquela discussão sobre a criatura e o criador, quem é a criatura e quem é o criador, ela não tem cabimento. O criador é o Partido Militar. É porque ele tem uma força, ele tem uma estrutura, ele tem uma organização, coisa que o Bolsonaro tem um movimento. Até hoje ele tem um movimento. Agora, ele não tem quadros. Com quem ele vai governar? Ele vai governar com os quadros militares. Né? Então, o Rosseto sabe muito bem que quadros militares. Hoje, o núcleo do governo ele é assumido por militares. E o primeiro, o segundo e talvez até o terceiro escalão. Você tem um controle das agências e tem um controle das estatais. A única coisa preservada, e daí é interessante porque é o peso da força, da fração hegemônica, é a parte fundamentalmente do governo. As contradições que eventualmente aparecem entre segmentos do Partido Militar e as ações do grupo, que é o grupo, né, miliciano, etc., o grupo do ódio, o grupo por exemplo, da manifestação dos motoqueiros, é eminentemente, como dizia, isso aí até o Gramsci que diz. O Gramsci diz o seguinte: o surgimento de movimentos paramilitares e o fato de que, em momentos pré-fascistas, eu não acho que nós estamos num regime fascista, e acho que ele é híbrido, ele é completamente híbrido. Inclusive, o componente híbrido se deve muito não só à relação fascismo-militar, mas à presença de certos limites impostos pelos neoliberais, em que há uma troca, que é a seguinte: me entrega as reformas, eu te entrego o apoio. Me dá reforma administrativa, me dá reforma tributária, me entrega o Correio, a Petrobras, a Eletrobras, a Petrobras
está sendo esquartejada. Eles estão reduzindo o poder da Petrobras. Ela esquartejou a Petrobras. Uma empresa de petróleo do porte da Petrobras, que chegou a ser a sexta do mundo, depois ficou entre sexta e décima, é uma empresa que só sobrevive se for do poço ao poste. Ou seja, de ser uma empresa verticalizada, integrada, que eles estão esquartejando com aquela velha conversa que vem de Fernando Henrique Cardoso. O que dá lucro é a exploração e a prospecção, então nós entregamos a distribuição, os dutos de óleo, não estou falando de gasoduto, estou falando duto de óleo. Da mesma forma, a Eletrobras. Eu não sei se vocês viram que eles falaram que a Eletrobras era responsável por só 30% da energia produzida. Mentira! É porque eles tiraram da conta Eletrobras Itaipu e a eletronuclear e algumas térmicas. Então, eles tentaram diluir aquela velha história que eles sempre fizeram quando privatizaram as teles, de desmontar a tele, de fazer ela prestar um serviço ruim e dizer, portanto, que o público é mau gestor e o privado é ótimo. Mas, voltando, esse processo é um processo que não acabou, e a troca é essa. Eles segurarão o Bolsonaro enquanto ele puder fazer reformas, enquanto ele puder entregar os processos neoliberais. O da gestão, nós já vimos que foi feito pelo Temer. A destruição do mercado de trabalho pelo Temer. A Previdência pelo Bolsonaro. E o desmonte tem a ver com aquilo que o Bolsonaro falou, e aí eu vou passar da segunda fase do golpe para a terceira. A segunda é a interdição do Lula. Mas na segunda fase do golpe, que é quando o Bolsonaro assume, ele diz uma coisa, que vai abrir a terceira fase. Eu não vim aqui para isso em março de 19, em Washington, numa reunião com a extrema-direita. Eu não vim aqui para construir. Eu vim para desconstruir muita coisa. Só depois eu irei construir. Quem dá base para ele sustentar isso é justamente a aliança neoliberal neofascista. Mas tem essa sustentação. Essa sustentação que é o progressivo controle do aparelho militar de um governo civil. Ministro-chefe da Casa Civil, militar. Ministro-chefe do governo, militar. E por aí vai. O ministro... Colocar o Pazuello na saúde sem ser médico é uma cinte. As agências reguladoras. Então, você tem um quadro, Petrobras, né? Eletrobras, bancos. Então, esse é um processo que é extremamente complicado, é extremamente complicado. Eu vou ficar nesse adjetivo. E aí, na terceira fase do golpe, você tem a solidificação dessa aliança neoliberal neofascista, com esses componentes. E quando ele diz que eu vou primeiro destruir tudo para depois construir, nós chegamos no enfrentamento da pandemia. Porque a visão dele é uma visão eminentemente fascista. E a visão dele está baseada numa visão de extermínio. Por quê? A teoria da imunidade do rebanho, numa doença virulenta como é a Covid-19, numa doença que tem um poder extremamente elevado de perpetrar morticínio numa população, é necessariamente uma visão de extermínio, uma visão que a vida não importa, mas não importa nesse sentido objetivo. Ela é negacionista porque ela adota
uma pretensa teoria científica da imunidade do rebanho, ou, melhor dizendo, não é nem teoria, é uma hipótese científica, que não se confirma em doenças desse tipo, pelo número elevado de mortes que uma imunidade do rebanho, quando você não vacina, não faz isolamento social, não usa máscara, não defende o uso de todas as medidas secundárias, ela provoca. E estávamos nesse problema que nós sabemos que levou essa combinação neoliberal-neofascista, leva, de um lado, ao aumento do número de mortes, e, de outro lado, ao aumento do número de miseráveis e de gente passando fome. Aumenta a insegurança alimentar, nós saímos do mapa da fome em 14, aumentou a insegurança alimentar e nós chegamos agora a 19 milhões de pessoas em estado de insuficiência alimentar grave, que é igual à fome. E a 116 mil, quando você soma leve, moderada e essa mais grave, a 116 mil pessoas, com algum nível de insuficiência. Ao imenso desemprego, ao fechamento, a gente está vendo, de micros negócios, né? E, obviamente, há um salto de ganho na atividade do agronegócio. Desmonte das políticas de proteção à agricultura familiar, desmonte do apoio a crianças e jovens através da alimentação escolar, que eram os 3 pilares da saída do mapa da fome. Salário mínimo crescendo acima da inflação, agricultura familiar colocando proteína e disponibilizando na mesa do brasileiro de forma generalizada, PNAE, que foi o Programa Nacional de Alimentação Escolar, 43 milhões de jovens e crianças, e toda a estrutura de respaldo que nós damos através do Bolsa Família e dos demais programas. Então, isso é desmontado. Tudo isso desembarca aí, numa situação em que a democracia é comprometida, porque nós não podemos ir para a rua. Então, você tem um nível de manipulação ainda elevado, com rupturas. Você tem uma ruptura maior, porque ele muda e desrespeita completamente as regras até então vigentes da questão dos grandes grupos de mídia. Ele faz um acordo com os evangélicos, que parece que está sendo dissolvido, e com as redes menores que não a Globo. E há esse jogo duplo, essa eterna oscilação da direita neoliberal, que se escandaliza com os seus aspectos mais agressivos, negacionistas, neofascistas, mas que se acomoda. E nós estávamos numa fase de absoluta defensiva. Até que, por vários motivos, eu acho, um dos quais é o fato de que tanto a Vaza Jato como a Spoofing revelam alguma corrosão que a Lava Jato pretendia fazer sobre o sistema judiciário brasileiro, e isso causa uma certa insurgência. E aí é uma manobra, não se sabe se é manobra intencional ou por acaso, mas houve uma manobra tentando evadir o Moro de qualquer tipo de suspeição e preferiram a incompetência. Então, o Lula retoma os direitos políticos. Por que é importante falar do Lula? Porque o Lula é do PT? Não, porque o Lula significa que surge uma alternativa de poder no campo popular. Essa alternativa de poder no campo popular, ela tem várias dimensões. O Lula é isso, ele representa a luz, né? Se a gente fazer a imagem do túnel, é uma luz no fim do túnel. E é uma antecipação
de processos que poderiam ocorrer posteriormente. E isso ocorre num momento extremamente desgastante para o Bolsonaro, que é na explosão desta onda da pandemia, que eleva as mortes a 450 mil, que deixa escrachado o desprezo não só por distanciamento, mas por vacina. E aí tem no meio do caminho, obviamente, uma parada, né? Antes da eleição de 22, tem várias paradas, mas uma delas ou faz. Eu não acho que há condição de fazer movimento de rua quando a parte gorda da pirâmide, que é o pessoal de 18 a 60 anos, não vacinou. Defender isso é defender um número elevado de mortes. Você pode fazer manifestações pontuais, mas é impossível pensar que haverá um movimento de massas de proporções significativas antes que você consiga eliminar ou, pelo menos, garantir que haja uma parte expressiva dessa população vacinada. Portanto, a questão de superar e da vacina tem direta implicação na questão democrática. E acho que nós temos pouca probabilidade do centro ter candidato. Pouquíssima probabilidade. Acho, por mais que o Bolsonaro se desgaste neste momento, a não ser que haja um morticínio geral da população brasileira, nós teremos vacina em alguma quantidade até o final do ano. Então, querendo ou não, vai ter uma sensação de um pouco de melhora. E o que se está prevendo no mundo é que haja, para todo mundo, grandes dificuldades, mas alguns países sofrerão o efeito estilingue, ou seja, caiu tanto que uma melhora é como se descomprimir uma mola. Ela volta para onde estava antes, mesmo que onde ela estivesse era muito baixo. Então, é muito difícil supor que será um outro adversário que não o Bolsonaro, aquele que será enfrentado em 22. E acho que o centro, principalmente alguns segmentos do centro, estão equivocados, porque tentam tirar a base do Lula. A base que eles vão ter de disputar é com Bolsonaro e não com Lula. E aí eu não acredito numa candidatura do centro. E acho que o efeito disso, neste momento em que tem esta característica o Bolsonaro, é que não haja alternativa para segmentos da centro-direita, a não ser no segundo turno. Veja bem, no segundo turno, não dar aquela de os dois são iguais, que foi a característica, por exemplo, do PSDB, ou ir para Paris, como foi a do Ciro. Dificilmente o Ciro mantém as bases do PDT com ele se ele tiver essa atitude outra vez. Então, você tem uma situação em que o que nós precisamos? Eu acho que nós precisamos de enfrentar o fato de que uma transição por cima da ditadura para a democracia gerou uma democracia falha no Brasil. E que apesar dessa democracia falha ter sido antecedida por movimentos de massa tão fortes como os Direta Já e outros, que levam também na Constituinte a toda uma mobilização da sociedade, foi perdida a condição de negociação, porque nós perdemos a votação da emenda das diretas. E aí foi feito um acordo por cima. Acordo por cima que deixou desencapado uma porção de fios. E esses fios desencapados, eles fragilizaram a democracia a ponto de permitir o que nós vimos acontecer em 16. Bom, nós vamos ter uma outra transição, que é a transição
desta confusão híbrida, com componentes fascistas, com controle do aparato militar sobre a burocracia de partes da burocracia do Estado. E algumas reformas terão de ser feitas. Para ter força para fazer, não basta eleger um presidente e achar que ele vai chegar lá e poder fazer tudo, igual geralmente o senso comum acredita. Daí a importância das mobilizações. Por quê? Porque nós temos de analisar o nosso parlamento. Tá? O nosso parlamento, ele tem uma vocação oligárquica regional muito forte. E nós, veja bem, nós nunca tivemos mais de 100 deputados num parlamento de 500 e caquerada. Eu fui agora convidada lá pelo Andrés Manuel López Obrador para ir ao México, e uma das coisas que eles contemplam é o fato de que, nesta eleição que eles vão ter agora em novembro, eles mantenham o controle da maioria simples e consigam, com os adiados que eles fizeram antes da eleição, fazer maioria absoluta para poder fazer reforma, 2/3. Por quê? Nós vamos ter de ter reformas. Tem de ter reforma da mídia, a reforma, ou a gente não vai fazer nenhuma reforma devolvendo o Banco Central a quem de direito, ou vamos deixar o Banco Central do jeito que está. Porque é inviável o país. Ou nós vamos não fazer reforma tributária. Porque uma coisa é distribuição de renda, outra coisa muito diferente é de riqueza. Riqueza tem de ser distribuída com imposto, não tem outra saída, não há como não ser assim. A questão da taxação dos mais ricos não é uma questão revolucionária, é uma questão incompatível com a forma pela qual o neoliberalismo no Brasil, a etapa dele, sabe o que ele é? Caçador-coletor. Eles não estão nem na fase pré-capitalista. É um atraso tão grande que é o único país do mundo que não tributa junto com o outro lá, que não interessa qual é, só tem 2. Um é o Brasil, que não tributa dividendo e não consegue passar no parlamento. Não pensa que consegue, porque não consegue passar. Com essa correlação de forças, não consegue. Então, vai ter de lutar por uma representação partidária e dos outros partidos no sentido de ampliar a base de representação parlamentar do país, deputado federal e senador. Além disso, como a gente não pode acreditar só nisso, e a gente pode muito bem olhar a experiência chilena, uma constituinte só pode ser efetiva se sair de um grande movimento de massas. Um movimento como o que ocorreu no Chile, quase insurrecional. Não é insurrecional, mas estou falando quase porque levou milhões à rua. E eles não tiveram como contê-la, mesmo com a repressão. Eles usaram todos os aparatos, usaram o aparato ideológico, usaram o aparato cultural, usaram todos esses artifícios e botaram o bloco na rua em matéria de repressão. Então, eu acho que a gente tem de discutir muito 2 coisas. A formação do nosso pessoal, mas também o seguinte: quais são as novas forças sociais que estarão em atuação? Não é o mesmo, o Brasil não é o mesmo que existiu quando nosso partido começou há 40 anos atrás. Né? Nós temos de compreender as forças sociais que integram em nosso lado. E eu acredito que vai ser necessário várias coisas. A gente tem de assegurar que essa transição aprofunde a democracia.
se ela não aprofundar a democracia no sentido da soberania popular, no sentido, né, do aspecto soberania popular da democracia, nós não teremos condição de uma transformação mais profunda. E vamos lembrar bem, quando você consegue, no passado, na fase de ascensão do ciclo. Hoje você não consegue. Com esta estrutura de gerenciamento do orçamento, você não consegue manter este processo. Então, nós teremos de fazer avanços sucessivos no sentido de permitir que esse seja um processo. Ele não esgota em 22. Eu acho que ele pode começar em 22. Ele não se esgota e ele terá, necessariamente, pelas contradições e pelas ocupações de espaço presentes, por isso a importância de discutir um partido militar, porque eu me pergunto, e como é que faz voltar 6.157 altos oficiais da reserva e da ativa para os quartéis? Que também é uma interrogação. Como é possível gerir o Estado se você não tiver recursos suficientes? E aí tem de ter imposto. Não se escapa disso. E aí nós vamos discutir aquela história que o Brasil estava quebrado. Ora, o Brasil não estava quebrado, coisíssima nenhuma, por vários motivos. Primeiro, porque até o Meirelles teve de reconhecer, 1 mês e meio depois do golpe do impeachment, teve de soltar uma nota do Ministério da Fazenda por conta do Brexit. Ele temeu, naquele momento, ele temeu que houvesse uma corrida financeira contra o Brasil ou contra os países emergentes, que é o que sempre ocorre nas crises financeiras. O Brexit, a saída do Brexit era muito temida. Então, ele emitiu uma nota que era assim: o Brasil é um país macroeconomicamente robusto. Esse país macroeconomicamente é robusto porque não tem dívidas em dólar. Porque quando o Lula assumiu, o Brasil tinha um endividamento em dólar. Além da dívida ao FMI, tinha uma dívida em dólar do setor público. Títulos, principalmente dívida pública. Nós acabamos com a dívida pública em dólar. Não tinha. O Brasil só devia em moeda nacional. E, portanto, quando você deve em moeda nacional, é que todo país desenvolvido faz. Você tem imposto e título. E crédito seu. Isso é uma coisa. Então, por isso, ele falava a dívida brasileira é denominada em reais. Por isso que ele é robusto. E ele era robusto por causa dos 380 bilhões de dólares. 380 bilhões de dólares hoje, que a R$ 5 o dólar, seria 1,5 trilhão. E a 5,5, 1 trilhão e caquerada, 1.700 por aí. É trilhão. E, além disso, ele dizia que nós tínhamos um colchão de liquidez. O que é isso que ninguém sabe o que é um mistério? Colchão de liquidez é o fato que o Banco Central tem dinheiro em caixa. Muita grana. Não é possível você pensar que um país é igual... Você sabe essa coisa que a Globo adora falar, não fizeram o dever de casa? Um país é igual a uma família. Não é, não. A família não emite dinheiro, emite? Qualquer família pode rodar uma maquininha e emitir real? Não. A família vende título? Dificilmente. Dificilmente. Só se for uma família dona de um negócio bastante significativo.
Essa é a diferença. O governo federal produz recursos próprios. Não dá para falar, não, o governo federal não tem dinheiro. Ele não tem dinheiro, dado determinadas condições econômico-financeiras. E hoje tem uma discussão que está começando por causa do Trump, e que já tinha antes, que é a seguinte: depois da crise de 2008 e 2009, eles descobriram que a emissão de moeda não estava levando à inflação. Pelo contrário, eles tinham taxas de juros negativas. E estava levando, pelo contrário, a uma paralisia. Por isso que agora na pandemia, muitos países, por exemplo, a Alemanha defendeu, junto com Macron, com a Angela Merkel e o Macron, defenderam um programa de resgate incompatível, se você olhar o que foi a discussão de 2009 e 2010, incompatível com a visão deles anterior. Por quê? Porque todos eles estavam numa situação deflacionária. Daí por que a China é a grande economia? Por que a China passa os Estados Unidos? Porque a China cresceu, por exemplo, 2,7%. Os Estados Unidos caiu 4%. A Alemanha caiu 10%. Então, você tem toda uma discussão hoje. Por exemplo, agora estão dizendo que o pacote do Trump vai ser inflacionário, o que é bem possível, por um motivo muito simples que eles estão dizendo, porque a fábrica do mundo passou a ser a China e os países da Ásia. Então, a demanda, uma parte da demanda que o pacote do Trump cria é desviado para fora. Então, aí tem várias outras questões que eu não vou entrar aqui. E eu quero encerrar dizendo o seguinte: nós temos hoje condições de alterar novamente a realidade. Para isso, eu acho que vai precisar de muita rua. Eu estou muito preocupada com alguém que pense que sem vacina nós voltaremos para a rua. Não é que nós não vamos, nós até podemos ir. O povo não vai. O povo não vai para a manifestação para morrer. E a hora que aumentar qualquer nível de contaminação novamente, é aquele corre-corre que a gente conhece. É o aperta e afrouxa, que no Brasil nunca fizeram uma política de fato de contenção. Então, eu acho que essa discussão dá peso para a discussão pela vacina, ela é um elemento de democracia para nós. Ela não só é um elemento de cura das pessoas, mas é de cura do país. É isso que eu queria dizer. Queria agradecer muito a participação da presidenta Dilma nesse momento. Nós vamos agradecer todos aqueles que nos acompanharam durante toda essa palestra, essa fala qualificada, compromissada, né, que nos ajuda a atualizar uma estratégia de combate. Isso que me parece que a presidenta Dilma nos chama. Compreender as mudanças da realidade, a natureza desse governo, perversidade e a exclusão, e uma atualização de uma estratégia política de combate. Nessa estratégia política de combate, onde o presidente Lula é uma peça central, ela exige mais do que uma vitória eleitoral. Ela exige uma grande capacidade de manifestação, de mobilização para sustentar um projeto de transformação. Talvez, presidente Dilma, a experiência dramática e brutal do golpe, que inicia com o seu afastamento ilegal, inconstitucional, ele tenha a obrigação de ter nos ensinado que, neste país, a vitória eleitoral não é suficiente para garantir um programa de transformação estrutural e social como o povo brasileiro merece. Nós vamos encerrar, nesse momento, essa transmissão agradecendo todos vocês que nos acompanharam. A manifestação da presidenta Dilma fica disponível nas redes da Fundação Perseu Abramo, para que possa ser reutilizada e será, seguramente, em vários debates importantes que o partido todo está convocado para atualizar, né? Ampliar a sua mobilização. Lembrar a todos vocês que dia 26 e dia 29 dessa semana são dias de luta e de mobilização. Cuidem-se todos.
Mais uma vez, um abraço, boa noite a todos vocês. Muito obrigado pelo acompanhamento e a participação de vocês. Um grande abraço, boa noite, cuidem-se todos vocês. Muito obrigado, viu? Saudações democráticas a todos vocês, começando mais um programa aqui, Brasil em Construção, com transmissão ao vivo pela TVT, pela TV aberta, YouTube, Facebook, Twitter. Eu estou aqui na presença já do meu ilustre convidado, Márcio Postman, apresentar rapidamente para vocês aqui, Márcio Postman, presidente do Instituto Lula, foi presidente da Fundação Perseu Abramo de 2012 a 2020, presidente do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, entre 2007 e 2012, secretário municipal de São Paulo de 2001 a 2004, desculpa. Márcio Postman, o currículo do Postman, se a gente ficar falando aqui,
vai dar o programa inteiro. Tudo bem com você, Márcio? Você está numa nova fase agora. Eu fiquei muito feliz quando soube que você iria presidir o Instituto Lula. Como é que está esse novo momento? Seja muito bem-vindo, satisfação imensa. Grato pelo convite, pela oportunidade, sempre uma satisfação poder ter um diálogo com você, e especialmente nessa jornada que você está fazendo, pensando o Brasil para frente. Bem, de fato, desde o segundo semestre do ano passado, aceitei o convite para integrar a direção do Instituto Lula, depois de um período complexo que foi o ataque, né, da Operação Lava Jato, de uma parte do aparelho de Estado, que buscava, na verdade, interromper, né, o ciclo democrático do ponto de vista da participação de partidos como o PT, tirando a candidatura do próprio presidente, aprisionando. Mas estamos, digamos assim, numa nova fase e fortalecendo o Instituto Lula. Estamos muito felizes com o apoio que o presidente Lula tem dado. Essa diretoria nova tem um plano de trabalho para ser realizado em 3 anos. E além da gente buscar fortalecer a figura do presidente Lula, que é o principal ativo que o Instituto tem, não é? Nós temos também um outro ativo muito importante, que foi a experiência de governo do presidente, o seu legado, a sua memória, e estamos trabalhando, digamos assim, num terceiro ativo em construção, que seria o Instituto Lula se configurar, de fato, como um centro de inteligência, né, como uma instituição construtora de políticas públicas, que, de certa maneira, remonta até a própria origem do Instituto Lula, há 30 anos atrás, através do Instituto Cidadania, que foi o berço, o espaço de construção de campanhas do presidente Lula, de construção de parte dos seus planos de governos, enfim. Então, nesse sentido, hoje nós temos cerca de 250 pessoas envolvidas em diferentes atividades, né, que configuraria também essa parte de termos no Instituto Lula uma referência de pensar o Brasil em termos nacionais, mas também olhando para além do Brasil, né, as articulações que estão sendo feitas com outros países latino-americanos e países europeus, enfim, estamos aí muito estimulados, né, com essa possibilidade de parcerias, de articulações, pensar fora do Brasil num momento difícil que o mundo está vivendo. Postman, a parceria com o Instituto da Cristina Kirchner, ex-presidenta argentina, Instituto Pátria, né? É só a primeira de muitas? Como é que você está elaborando esse planejamento? Nós estamos atuando, digamos assim, em 2 níveis de articulação, não é, do Instituto Lula. Aliás, tem sido essa sempre a nossa preocupação, de fazer combinadamente com diferentes instituições, né? O Instituto Lula não é uma instituição partidária, embora, evidentemente, somos filiados ao PT, claro, mas é uma instituição que está acima dessa perspectiva mais eleitoral partidária, e, portanto, ela tem esse olhar mais amplo. E, do ponto de vista supranacional, né, as ações que nós temos feito, de um lado, dialogam com universidades. Nós temos feito uma parceria com universidades latino-americanas, a começar pela Universidade Autônoma do México, a Universidade Metropolitana do Equador, a Universidade de Buenos Aires, né? O Instituto se filiou a Claxo, por exemplo, né? Nós estamos nessa envergadura